Bom dia, queridos. Que a graça de Deus possa estar sobre cada um de nós de forma abundante. Glória a Deus. Eu quero, nesta manhã, usar esse tempo que Deus está me dando, essa oportunidade, compartilhar algo no coração de vocês. Eu creio que a maioria aqui está vivendo o que nós chamamos de liderança ativa, né? É que não está aposentado ainda, né? Todos nós estamos ainda ativos no ministério. E eu quero compartilhar uma palavra que, na minha opinião, ela é muito importante para que a gente exerça a liderança, o ministério, com sucesso. Porque sucesso ministerial não é apenas o que alguns de nós achamos que é ter um ministério crescente, numericamente. A gente fala que um pastor, ele é bem sucedido, um líder, ele é bem sucedido se ele saiu de 10 para 100, de 100 para 500, de 500 para 1000, ele cresceu o patrimônio, ele cresceu o número das pessoas. Não importa se ele está brigado com 10, se ele esmagou uns 15, se ele ofendeu uns 200, mas para Deus, sucesso também inclui esta saúde relacional. A saúde relacional, tanto dentro de casa, como fora de casa. Então, eu quero conversar com vocês hoje sobre o que eu chamo de a arte da liderança. A arte da liderança é exatamente uma habilidade de, como uma boa espada de 2 gumes, cortar afiadamente nos 2 lados. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós, desde os primeiros momentos da vida até o final dela, nós vamos precisar entender, entrar nesse universo da liderança, da arte da liderança. E se nós não aprendermos e nos aplicarmos para crescer nessa área, certamente seremos reprovados ou seremos punidos pela vida. Não existe um único ser humano que passe pela vida que não seja preciso aprender como se relacionar com o líder e com o liderado. Então, a arte da liderança, para mim, é a habilidade de andar sobre esses 2 trilhos da liderança. Que trilhos são esses? O trilho de liderar, de ser líder, e o trilho de ser liderado. Dominar a arte da liderança é aprender a liderar, mas também é aprender a ser liderado. Hoje se vê muita tristeza e muita confusão, simplesmente porque pouco se avançou, pouco se aprendeu nessa área. Saber ser liderado é tão importante quanto saber liderar. E saber liderar é tão importante quanto saber ser liderado. Então, a vida vai exigir de nós, porque não importa você querendo ou não, reclamando ou não, protestando ou não, aceitando ou não, a gente já nasce dentro deste contexto onde você vai deparar-se com autoridade na sua vida. E mais lá na frente,
você vai deparar-se com a necessidade de liderar alguém. Então eu, por exemplo, não tive escolha. Quando eu nasci, já tinha dois, papai e mamãe, me dizendo que era para me fazer. Não, não pode, vem cá, vai lá. E não adianta. Você pensa assim, é tal. Tem muita gente que pensa, eu vou começar o meu próprio ministério, porque eu quero ser independente. Quero bater continência para ninguém. Alguns falam assim, vou começar o meu próprio negócio, porque eu não quero ser mandado por ninguém. Você vai ser mandado, mano. O fiscal vai chegar lá, vai mandar em você. O muro vai mandar em você. Alguém vai canetar e você vai ter que obedecer. O guarda no farol vai te parar e vai mandar você sair do carro, vai te dar ordem, sai e tal, está preso. Então você tem que se preparar, porque a vida vai exigir de você a habilidade de lidar com autoridade. Eu não quero sair de casa. Algumas mulheres, vou casar porque não aguento mais meu pai. Vai casar, vai debaixo de outra autoridade. Então não adianta se fugir, tentar fugir, porque não tem como fugir. Como diz a musiquinha lá do Ney Matogrosso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem jeito. Eu não quero, mas não quer ficar debaixo da autoridade do pai? Um dia você vai ser patrão. Você vai ter um patrão na sua vida. E se você for o patrão, vai ter alguém sobre a sua vida. Vai para a escola, tem a diretora, tem a coordenadora, tem um professor, tem até o porteiro que manda em você. Não pode entrar não, não pode sair não. A vida exige de nós. É pior que tem gente que passa por ela e não aprende. Completa 80, 60 anos, morre e fala assim, estão enterrando um rebelde, porque não aprendeu se acomodar debaixo de liderança, de autoridade. Então, meus amados, todos nós vamos precisar aprender a arte de liderar e a arte de ser liderado. E muito cedo na vida, para alguns, por causa de circunstâncias, a gente também já começa a ser colocado em posição de liderança sobre alguém. Lá em casa, a minha filha Letícia, mais velha, já cuidava do Rafa, já segurava o Rafa aqui e já colocava uma madeirazinha na boca dele. Já estava exercendo a autoridade. Lá em casa a gente trabalha na moda antiga, os mais novos obedecem os mais velhos. Quando a gente sai, a Letícia fica com o comando lá, e o Rafa e a Dani tem que obedecer. É assim. Então não tem como a gente falar, vou embora desse planeta, vou para Marte, porque eu não aguento isso. Talvez lá você vai encontrar um extraterrestre dizendo assim, bem-vindo, aqui quem manda sou eu. Então, aqui está uma área, essa arte de conviver com autoridades e com liderados. Aqui está uma área que vai medir, avaliar, uma régua de medir, uma régua de avaliar duas coisas na sua vida e na minha vida. Uma delas é o quanto nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque eu vou te dizer, tem que ser cabra macho. A gente pensa que não, mas esse contexto dessa convivência dentro da estrutura eclesiástica de ser líder e liderado vai exigir muito que a gente seja cheio do Espírito Santo. Porque senão, irmão, vai virar uma carnificina. Vai ser pior do que o Irã. É guerra toda hora. É confusão, é briga, é fofoca, é maledicência, é arranca-rabo. E
a arte da liderança vai mostrar o seu nível de quanto de Deus nós temos na nossa vida, o quanto do Espírito nós temos. Às vezes a gente avalia a pessoa que está cheia do Espírito Santo, você está orando em línguas, pulando, sapateando. Se aquele lá é sapatinho de fogo, põe esse sapatinho de fogo para ser liderado por alguém. Aqui nós vamos ver onde a porca enrola o rabo. É fácil essas aparições, essas demonstrações, esses teatros de que nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas é quando você pega um discipulador, carne de pescoço. É quando você pega um discípulo, chambari. Sabe o que é chambari? Carne de canela, com tendão, nervo duro, que o negócio tem que ficar na panela de pressão 3 horas. Aí que nós vamos ver o nosso nível de unção, de enchimento do Espírito Santo. E aqui também vai medir essa experiência da convivência relacional, vai mostrar para mim e para você o nosso nível de maturidade. Porque muitas vezes você olha para uma pessoa e aí você pensa, rapaz, que irmão maduro, hein? Que irmã madura. Mas o nosso nível de maturidade, queridos, ele é avaliado. É aqui que se separa os homens dos meninos, os fortes dos fracos. É nesta área. O seu nível, o meu nível de maturidade vai ser colocado em xeque, vai vir para fora na hora que nós tivermos que conviver com as autoridades e com os liderados na nossa vida. Aliás, saber ser liderado é uma condição indispensável para ser um grande líder. Eu costumo dizer que um grande líder é primeiramente notado se ele consegue ser um grande liderado. Aliás, nós temos a tendência de achar que os grandes líderes são aqueles que não batem continência para ninguém. Tem um líder no Brasil que eu respeito muito, ele tem um dom do ensino, admiro demais. Mas ele chegou em um momento na vida dele que ele falou que não precisa de ninguém sobre a vida dele. Aí quando eu ouvi isso, ele perdeu 50% da moral que tinha comigo. Porque para mim, um grande líder é primeiramente um grande liderado. E é por isso que eu sou admirador crônico, fã incurável dos meus líderes, pastor Paulo, pastor Eibe, porque mesmo dentro da grandeza, da expansão, do crescimento, do que Deus tem feito na vida deles, eles entendem que eles precisam de uma cobertura, de um líder sobre a sua vida. E mais, não é só ter para inglês ver, eles têm e admiram, e amam, e respeitam, e honram. Ver o pastor Paulo, presidente internacional das Igrejas da Paz, submetendo ele e a pastora Rebeca à liderança, aos conselhos, aos ensinos, à autoridade do pastor Gary Ham nos Estados Unidos. Aquele homem vem e fala na vida deles. Vê o pastor Eibe submetendo a liderança do pastor Paulo, da pastora Rebeca, ele e a Andréia, são os nossos líderes. Vamos ver o que eles vão nos dizer. Nós só vamos fazer se eles concordarem. Uau! Aí eu nem olho para outras prerrogativas, para fazê-los
parecer grandes líderes, essa que é o bastante. Porque um grande líder se conhece e se reconhece na habilidade que ele tem de ser um bom liderado. Então, é importante entender que o princípio da liderança percorre a vida em todos os segmentos e em todos os estágios da nossa vida. Não é algo exclusivo desta ou daquela classe. Conviver com o princípio da liderança é uma caminhada tanto para crente como para descrente, tanto para ateu como para o adorador, para o jovem como para o idoso. Aliás, neste aspecto não tem idade. Engana-se quem pensa: eu já tenho 30 anos de ministério, 50 de vida, já sou avô, acabou-se essa necessidade. Não, enquanto você estiver vivo, você vai precisar. Pastor, mas eu já sou ancião, de cabelo branco. Meu irmão, o que tem de velhinho fazendo besteira na vida? Cabelo branco nem sempre é sinal de sabedoria, é só problema genético. Dizem, por sinal, a ciência que diz que cabelo branco tem a ver com o nosso DNA. Vocês sabiam disso, né? Data de nascimento antiga, né? Mais ou menos isso. Agora, pode ser idoso ou jovem, homem ou mulher, rico ou pobre, sábio ou analfabeto, todos precisarão desenvolver a arte da liderança. Aliás, porque tudo na vida se move através do trilho da liderança. Tudo se move em torno da liderança. Nada funciona sem a presença da liderança, sem a presença do princípio da liderança. Esta conferência tem alguém liderando, coordenando esta igreja, este ministério. Tudo onde você chega tem um governo, tem uma estrutura, tem um líder, tem aqueles que mandam, tem aqueles que obedecem. É assim e sempre será assim. Na igreja não é diferente. É importante entender que existem líderes, então vai precisar existir liderados. Não existe cacique sem índio. Se existe liderança, vai precisar de liderados. Ou nós seremos líderes ou nós seremos liderados, e na maioria das vezes, por causa da estrutura no MDA, nós seremos os dois. E aqui é que entra esta habilidade de, quando eu estou exercendo o papel de líder, eu estou com o chapéu do líder, como eu me comporto? E quando eu tiro o chapéu do líder e coloco o chapéu do liderado, como eu me comporto? Isso é muito importante. Então hoje eu quero falar dessas atitudes e ações que devem estar presentes no exercício dessa dupla função. Porque todos nós chegaremos com certeza nesse estágio da vida, onde nós usaremos esses dois chapéus. O chapéu do chefe, o chapéu do chefiado, o chapéu do pai. Outra hora estamos usando o chapéu do filho. Uma hora nós vamos estar usando o chapéu do pastor, outra hora nós vamos estar usando o chapéu da ovelha. Uma hora nós vamos estar usando o chapéu do discipulador, outra hora vamos estar usando o chapéu do discípulo. E aí eu quero te falar algumas coisas sobre esta dupla função que todos nós temos que desenvolver na nossa vida. 5 razões por que nós precisamos crescer na arte da liderança. Primeira, praticamente já te falei, porque não há como evitar. Então eu penso assim: se não tem como eu fugir dessa condição, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que eu tenho que desenvolver, eu tenho que crescer, eu tenho que dominar isso. Mais ou menos assim, não tem jeito, não tem escapatória, não tem
como fugir, não tem como evitar. E obrigatoriamente todos teremos que conviver com relacionamentos horizontais e verticais, todos nós. Então só resta uma coisa a fazer: aprender, ler mais sobre isso, me reeducar, desenvolver essa habilidade, aprender o máximo que eu puder como que eu devo me comportar e me relacionar com as minhas autoridades, e aprender o máximo que eu puder como me relacionar com os meus liderados. E isso vai te tornar uma pessoa, com certeza, bem melhor. Porque existe um livro chamado Um Líder Inesquecível, que todos gostariam de ter. Mas até agora ainda não escreveram, talvez eu vou escrever. Um liderado inesquecível, que todos gostariam de ter. Então, essa é uma das primeiras razões. A segunda é: por que eu preciso desenvolver e crescer na arte da liderança? Porque é possível nós deixarmos a desejar em um dos dois lados. É possível nós sermos bons liderados e deixarmos a desejar como líderes, ou o contrário. Eu não sei se você já ouviu ou já ficou sabendo de alguma situação que o camarada, a pessoa fala assim: rapaz, pensa no João. O João é um liderado maravilhoso, submisso, é um cara muito joia. Ele pensa num cara que todo mundo queria ter na equipe dele. Como liderado, ele é muito bom. Mas quando ele vai liderar a equipe dele, o cara se acha o rei da cocada preta, quer mandar em todo mundo, trata todo mundo na base do chicote. Ele até desenvolveu uma área, ele está bom, 50%, parabéns. Mas na área da liderança, ele precisa desenvolver. Tem aqueles que é o contrário. O João é um líder maravilhoso. Pensa num líder que ama seus liderados, que apoia, que liga, que chama para comunhão, churrasco, Coca-Cola, e ele sempre lembra do aniversário de cada um. Ele é um espetáculo como líder. Mas você vai conversar com o líder dele, com o discipulador do João, é um cara triste, porque o João é uma íngua de duas pernas. É um cara que dá trabalho para ele, é rebelde, é submisso, o cara só anda com freio de mão puxado. É incrível, a mesma pessoa, você pega a identidade, é o mesmo nome, é o mesmo CPF, mas quando ele está usando o chapéu do líder, é maravilhoso. Quando ele está usando o chapéu do liderado, ninguém quer ele. Alguns agem certo quando estão liderando e agem totalmente errado quando estão sendo liderados, ou vice-versa. É por isso que eu falo, é uma arte. É aquela habilidade de ser bom, independentemente do chapéu que você está usando. É chegar naquele nível que o seu líder vai dizer: meu Deus, que cara espetacular. Mas também chegar naquele nível que os seus liderados vão falar: eu não quero outro na minha vida. É um desafio, mas nós temos que continuar correndo essa carreira que está proposta para a gente chegar lá. A terceira razão é porque a falta de conhecimento da arte de liderar tem gerado muita tristeza e frustração no campo dos relacionamentos. Gente, é muito comum a gente ouvir de relacionamentos desgastados, ministérios rachados,
igreja que está vivendo um clima de pé de guerra, células que estão assim adoecidas. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, esses dias eu estava conversando ali com o pastor Lúcio e a pastora Heloísa. Existe uma diferença enorme entre, a gente fala, porque o ministério não é fácil, você tem que de vez em quando tirar umas férias, descansar. É verdade, todos nós precisamos tirar, mas existe uma diferença entre muito trabalho e muito problema. Uma coisa é eu estar vivendo uma situação de infelicidade no meu ministério por causa dos meus problemas relacionais. Outra coisa é porque tem muito trabalho, a gente está feliz, a gente está animado, está trabalhando, tem muita coisa para fazer, muita alma para cuidar, tem expansão, tem coisa para arrumar, tem reforma. Eu estou trabalhando, tem que pregar, tem que viajar, eu estou feliz, isso me deixa empolgado. Agora pensa numa coisa que drena as emoções, drena a força, drena o entusiasmo, deixa você para baixo. É quando as coisas relacionais, com alguém da equipe, com alguém acima de você, não vai bem. Rapaz, isso é uma coisa diabólica, para atrasar o crescimento, para desanimar, para tirar a gente de circulação. E o diabo trabalha 24 horas em cima disso, para desgastar. Ele troca de tropa. Quando uma tropa não está dando conta, ele troca, põe uns boina verde, vai lá e arrebenta. E se nós não tivermos a maturidade, o enchimento do Espírito Santo, para lidarmos com isso, para segurar as pontas e não deixar isso produzir o estrago que o diabo gostaria de trazer dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja, a coisa vai se arrastando. Quando não existe um escândalo, muitas vezes existe um atraso, um retardamento do que Deus gostaria de fazer. Sabe, queridos, nós temos que cooperar com o Espírito Santo para não deixar essas coisas se infiltrarem no nosso ministério. Nós temos que pedir sabedoria para como lidar com cada caso. Porque quando os princípios nessa área são seguidos, os relacionamentos são fortalecidos. Mas quando os princípios são quebrados, os relacionamentos são feridos. Esquentou, o fogo está chegando. Quantas machucaduras, quantas frustrações a gente percebe e fica ouvindo nas igrejas, simplesmente porque líderes e liderados não praticaram os princípios básicos que regem esse universo da relação humana. Queridos, deixa eu te dizer algo. Um bom relacionamento entre líder e liderado não é resultado da sorte, não é resultado do acaso, não é obra do acaso, não é um jogo de loteria. A gente vai ver se vai dar certo ou não, mas é resultado de nós decidirmos seguir, praticar e viver os princípios propostos na palavra de Deus. A palavra de Deus está recheada de ensinos, de princípios, de mandamentos pertinentes a isso, e eu tenho que conhecer isso, porque a Bíblia é muito clara ao me ensinar o que eu devo fazer quando eu estou exercendo a função de um líder. Tem regras, tem princípios, tem mandamentos bem claros, preto e branco, na Bíblia. E quando eu estou usando o chapéu do liderado, também a Bíblia é muito clara, tem ensinamentos muito claros. E eu costumo dizer que esses mandamentos é para ser aplicado para qualquer pessoa que está sobre a minha vida e qualquer pessoa que está debaixo da minha liderança. Por isso eu acredito que sempre que eu optar, que eu escolher
praticar esses princípios sempre vai dar certo. Eu acredito que pode, essa relação líder-liderado pode dar certo, pode ser bom, se ambos obedecerem os princípios. Nada é por acaso, tudo é fruto de escolhas, de decisões, de ações e de reações. Meu relacionamento com o pastor Ebi é extraordinário. Claro, da minha esposa com o pastor André. Nós estamos caminhando aí, próximo de 18, 20 anos, né, amor? Mais ou menos. Como nesse vínculo oficial. Claro, a gente se conhece há anos. Eu e o Ebi, a gente era solteiro, orando pelas meninas com quem a gente ia casar, né? Agora, mas por que é maravilhoso? Por que é gostoso? Por que é bom? Por que traz muita alegria, felicidade? Porque o pastor Ebi é comprometido em viver e praticar os princípios que a Bíblia fala para ele como líder, e eu me comprometo em praticar os princípios que a palavra de Deus fala, pertinente ao meu papel como liderado. Ele faz a parte dele, fica maravilhoso. Eu faço a minha, só tem como dar certo. E tem que dar certo, porque a palavra de Deus não falha, funciona. Tem gente que vive assim: ah não, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai prestar? Será que vai funcionar? Claro que funciona. A palavra de Deus funciona. Então, o que eu tenho que fazer? Conhecer esses mandamentos, esses princípios e praticar na minha vida. E a quarta razão é porque mais cedo ou mais tarde esse dia vai chegar e você vai precisar liderar ou ser liderado. E eu quero te dizer uma coisa: quanto mais preparado você e eu estivermos, mais essa aventura será maravilhosa. Sabe, irmãos, eu estou convencido que não precisa ser essa coisa pesada, difícil. Ah, meu Deus, lá vai eu para o discipulado outra vez. Me dá graça, Jesus. Me ajuda, Jesus. Não aguento mais esse camarada. Aí lá vai essa oração do discípulo. E o discipulador lá em casa esperando: ai, Senhor, tomara que hoje ele não venha, que fure o pneu do carro dele. Eu não aguento mais essa íngua de duas pernas. Não precisa ser assim. Não tem que ser assim. Pode ser algo prazeroso, gostoso, que quando a gente pensa: hoje eu vou para a casa do meu discipulador, ou quando você pensa: hoje aquele discípulo está chegando, né, amor? Vai ser um tempo gostoso, a gente vai rir a beça, a gente vai ficar, vai ser uma hora maravilhosa, nós vamos estar juntos. Gente, é muito de Deus isso. Agora, o problema é que muitas vezes a nossa carnalidade, a nossa desobediência, o nosso não estou nem aí para o que a Bíblia está dizendo sobre isso, tem complicado, tem comprometido. É igual aquela moça que fala: não estou nem aí porque a Bíblia diz que eu não devo casar ou namorar com um descrente, eu vou fazer assim mesmo. Escolhe quebrar o princípio. Não se pode esperar um casamento maravilhoso, abençoado por Deus, cheio de muita alegria, porque já se começou quebrando o princípio. E eu costumo dizer que quando nós quebramos os princípios nos quebram. O resultado vem. Outra coisa é porque, por incrível que pareça, saber administrar esses relacionamentos, saber lidar com isso, aprender a caminhar nesse território, determinarão e em muito afetarão que tipo de pessoa você será, qual o nível do seu sucesso ministerial, onde você vai chegar na vida, o que você vai conquistar na vida. Estou convencido disso.
Eu olho para trás, eu sou um cara abençoado, eu olho para trás, eu só vejo avanço na minha vida. Eu olho para trás, emocionalmente, eu cresci. Eu olho para trás, ministerialmente, eu cresci. Eu olho para trás, financeiramente, eu cresci. Eu olho para trás, em qualquer área que eu avaliar o meu ontem com o meu hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu vejo o progresso, eu vejo o avanço. Eu olho para trás, eu vejo quão mais bonito eu estou hoje. Deus tem me abençoado e tem exagerado, como canta o Cris Duran, né? É assim que ele fala? Deus está exagerando na minha vida, Deus está exagerando no ministério, Deus está exagerando comigo. Tem hora que eu fico pensando assim: Senhor, por que eu sou assim, parece tão queridinho teu? Por quê? Eu vou lhe dizer uma coisa. Uma das razões que eu acho, que eu creio, que eu penso, que eu atribuo, tem sido esta área da maneira como eu tenho me comportado como liderado. Não é que eu sou o cara, Deus sabe, já pisei na bola, mas desde muito cedo na minha vida, esses princípios, eles ganharam destaque no meu coração. Eu sei que tem casos e casos, mas eu estou na mesma igreja desde que eu converti, com os mesmos líderes desde que eu converti. Não culpo ninguém, não quero julgar ninguém. Cada um teve sua experiência, seus motivos, suas razões. Uma vez eu estava em Brasília, depois de uma conferência, um camarada chegou para mim e disse: pastor, me explica aí, por que você continua na mesma igreja? Por que você continua com os mesmos líderes mais de quase 35 anos? Rapaz, ninguém tinha feito essa pergunta para mim, eu nunca tinha pensado numa resposta. Falei: rapaz, e agora? O que eu digo? Pensei, por que eu continuo, né? Poderia muito bem ter saído, começado a minha. Por que, Senhor, que eu estou lá ainda? Aí eu falei: rapaz, não tem uma resposta muito extraordinária para te dar, não. A resposta que eu te dou é a seguinte: eu não tenho motivo. Eu não tenho motivo para sair, e tenho milhares para estar. Tenho milhares para continuar. É só isso. Eu creio que se tem algo que Deus presta atenção, se tem algo que Deus leva em consideração, se tem algo que Deus conta como ponto de milhagem na sua vida, na minha vida, é a maneira como eu trato os meus líderes e os meus liderados. Isso faz, a gente pensa que não, mas faz uma enorme diferença no fritar dos ovos. A honra, o respeito, a submissão, isso é algo muito valioso para Deus. Sabe, queridos, eu tenho muito para aprender, mas se você perguntar assim: você esforça para você honrar seus líderes? Nem um pouco. É algo assim tão espontâneo. Eu tenho tanto prazer. Eu lembro de uma vez que nós nos unimos, alguns discípulos do pastor Eibe, a gente se uniu, conversamos entre nós, para a gente abençoar o nosso pastor com um carro de verdade. E cada igreja daqueles discípulos deu uma oferta muito boa, e nós compramos o SW4 que o pastor Eibe está usando hoje. Ele já está um tempão, já faz o quê? Uns
4 anos mais ou menos que ele está com aquele carro. Mas que prazer, quando eu cheguei com a minha equipe lá em Boa Vista e falei assim: nós vamos dar de oferta para comprar um carro, pastor Ibe. Eu não vi nenhum com a cara assim, porque eles sabem o quanto eu amo meus líderes, e você contagia os seus liderados para amar e respeitar o seu líder tanto quanto você. Agora, vamos lá, verdades importantes sobre a arte da liderança. Primeiro, a arte da liderança vai exigir de nós um aprendizado contínuo. Todos nós precisaremos aprender e continuar aprendendo como caminhar por cima desses trilhos. Você nunca vai chegar num ponto onde você fala: já sei tudo sobre isso. Eu confesso que quando nós mudamos para São Paulo, para ficar agora parte da equipe com o pastor Ebig, a gente estaria mais próximo dele, convivendo, especialmente agora que a gente está morando no mesmo condomínio. Eu moro num prédio, o pastor Ebig mora bem do outro, do lado. Dá para ele ficar me olhando de lá, se ele quiser. Antes nosso relacionamento era por telefone, ele tal, a gente estava muito junto, mas a gente não conviveu, a gente não trabalhou na mesma igreja, parte da mesma equipe. E eu lembro pensando assim, falando com a Marilé: vamos orar para Deus nos ajudar, porque você sabe, quando você é pastor titular, você meio que fica viciado nesse negócio de ser o cara, né? O cara que manda, o cara que tal, o cara que... Fiquei 16 anos mandando e autorizando. E agora eu tive que ir para São Paulo. E agora eu vou ter que ficar sendo mandado. E orar: Senhor, me dê um coração para mim dar conta de desempenhar esse papel. Eu não quero ser uma tristeza para o meu líder. Eu quero ser uma alegria para o coração dele. Eu quero. E eu sei que eu estou aprendendo. Tem hora que eu chego para o pastor e digo: pastor, está tudo bem? O senhor acha que eu estou me comportando direito? Não, cara, você está bem. Fica tranquilo que se eu perceber eu te falo. Beleza, é isso mesmo, fale mesmo. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero ser uma pessoa que faz tanto Deus e a minha liderança sorrir. Segundo, liderar ou ser liderado vai exigir de nós habilidades como humildade, paciência, perseverança, independentemente de quem é o nosso líder ou de quem é nosso liderado, pelo menos no início. Vai requerer adequação, vai requerer você se munir. Se você quiser ser um líder de excelência, você tem que aprender o caminho da humildade. Nós temos a tendência de pensar: não, quem tem que ser humilde aqui é o liderado, ele que tem que se humilhar. Mas eu tenho aprendido tanto com o pastor Ibe. Rapaz, tem horas que eu vejo ele lidando com alguns casos que eu falo aí: pastor, se fosse eu, o pau ia cantar. Mas ele chega lá como se ele fosse o errado. Ô irmão, então me perdoe. Ô irmão. Aí eu falo: ai Senhor, será que eu tenho que chegar nesse nível? Paciência, perseverança. Então não, vamos aplicar fé, vamos continuar amando, vamos continuar. Tem horas, eu confesso para vocês, que como líder, já me deu vontade assim, claro, a gente não fala isso publicamente, tá? Ninguém grava isso, mas já deu vontade: não quer nada, te lascar, entendeu? Você está rindo porque você pensa assim também? Mas o pastor Ebe não, ele disse: não, irmão, vamos aplicar fé que ele vai voltar. Eu falo: não quero que volte, eu não quero. Mas não.
Tá tão bom sem ele aqui. Terceiro, nessa questão, tudo é uma questão de escolhas. Uma relação saudável e madura sempre será fruto das nossas escolhas e decisões. Nós não devemos ser refém de um sofisma que quer nos fazer acreditar que ser líder ou ser liderado é algo pesado, cruel, sofredor, insuportável. Nós temos que lembrar: eu posso. Eu e Marileia, nós também estávamos nessa nova fase, né? Porque a gente tinha a nossa equipe, nossa igreja, de amado, querido, né? Honrado. Nossa igreja, ela é muito amorosa, né? Honrava muito a Marileia, honrava. Então lá a gente chega agora, pessoal novo, a gente se conhece, sabe quem é, mas esse era o desafio, porque agora nós vamos ter que conquistar esses novos liderados, novos discípulos. Não vai ser fácil. Um reaprendizado. E ficar fazendo escolhas. E aqueles que são mais assim, que não queriam muito ser nossos discípulos, mas porque, né, teve que ser. Então, o que a gente vai fazer? Vamos conquistar eles, amor. Vamos fazer tudo que a gente puder. Tem um camarada lá na nossa equipe que notoriamente eu sabia: esse eu vou ter que conquistar. E eu fico assim, eu tenho que descobrir qual é a linguagem de amor dele. Qual é a linguagem de amor dele? Eu não sei qual é a sua. Escrever um livro aí, as 5 linguagens do amor. Eu acho que vou continuar escrevendo esse livro. Vou continuar as 6, as 7, as 8 linguagens de amor. Tem muitas. Eu, pelo menos, tenho uma linguagem de amor lá que não está no livro, mas é a minha linguagem de amor. E eu tenho descoberto que a linguagem de amor de muitas é dinheiro. Quando me dão dinheiro, eu sinto tão amado. É a sua linguagem de amor? Cara, chega assim, dá um abraço naquele irmão íngua de 2 pernas, assim, fala: ó, bicho, te amo, cara. E enfia assim uma notinha de 100 bem aqui no bolso, assim. Tá, pastor, tudo bem? Aí começa a sorrir para você. Ele já começa a gostar de você. Ele olha para você e fala: ele não é um líder tão mau assim, não. Ele... Entendeu? Ele parece um cara até legal. Eu não sei por que eu tinha a impressão errada dele. Funciona, vai por mim, funciona. Eu quero te dizer hoje algo muito importante. É possível nós sermos felizes nesse universo do relacionamento líder e liderado. É possível ser um líder feliz, que faz seus liderados felizes. É possível ser um liderado feliz, que faz o seu líder feliz. Agora, vai exigir esforço, trabalho, empreender, escolhas e decisões importantes. Meu tempo está acabando. Deixa eu te falar uma outra coisa importante. Isso aqui tem me ajudado muito. Entre nessa relação sabendo já. Isso vai te ajudar em 50% para resolver os problemas. Essa é uma revelação muito poderosa que tem me ajudado demais. É o seguinte: as pessoas vão errar com você. Já entre sabendo disso. Seu líder, algum dia, alguma hora, vai pisar na casca de banana com você. Seus liderados, em algum momento, ou em vários momentos, vão pisar na casca de banana com você. É uma verdade que ajuda o relacionamento e torna a coisa mais fácil em pelo menos 50%.
Você sempre lembrar que ninguém é perfeito. Os seus líderes e os seus liderados não são perfeitos. Eles vão errar. Porque parece que a gente entra no relacionamento pensando assim, vai ser maravilhoso. Esse cara não tem pecado, esse cara não erra. Eu costumo dizer que o pastor mais maravilhoso que existe é aquele que vem pregar na nossa igreja. É aquele que vem pregar. Eu lembro que iam uns caras lá na nossa igreja, que a igreja ficava encantada com os dons, com a habilidade, e eles falavam, que pastor. Eu ficava olhando assim. Aí dá vontade de dizer assim, vai lá conversar com a ovelha dele. Porque muitas vezes nós ficamos nessa de que o líder maravilhoso é o outro. O discipulador maravilhoso é o outro. Aquele é perfeito, né? Tem alguma mulher que fala assim, o marido da fulana que é marido. Ou então algum marido assim, se a minha esposa fosse pelo menos 50% igual a esposa do fulano. Miseriqueima, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse mito da grama mais verde é a do vizinho faz muita gente aceitar essa mentira do diabo, ficar descontente, infeliz com os liderados que ele tem, infeliz com o líder que ele tem, porque ele sempre está querendo o outro. Aprenda a valorizar a sua equipe, dizendo assim, esta é a melhor equipe do mundo, a minha equipe. Começa a declarar isso sobre a sua equipe. Começa a declarar isso sobre a sua liderança. E você vai ver como essa atitude faz a grande diferença. Agora, para finalizar, eu quero deixar com vocês alguns pensamentos que são verdade que devem ser consideradas quando estamos liderando ou sendo liderados. Primeiro, é a troca de papéis. Você quer acertar? Lembre-se deste princípio. Pense como você gostaria de ser tratado se você fosse o líder ou liderado. Sempre troque os papéis. Você está aqui se planejando para o discipulado. Você vai ter hoje um assunto, vai ser um discipulado que vai ser assim, entendeu? Vai ser uns abraços de tamanduá mesmo. Você já está com uma listinha de coisa. E você está só esperando o casal chegar, o cara chegar, para você ser franco e positivo com ele. Então nessa hora você pensa assim, eu aqui com o chapéu do liderado, do líder, do discipulador, eu penso assim, se eu fosse o discípulo que vai sentar na cadeira do réu, como eu gostaria de ser tratado. Do jeito que eu vou falar, essas palavras que eu estou com plano de dizer, essa frase, essa acusação aqui, aquela pisada dele do mês passado, o jeito que eu vou colocar, se fosse eu ouvindo, se fosse eu no lugar dele, se fosse eu no banco do réu, eu ia gostar? Eu ia querer que falassem comigo assim? Eu ia querer que fizesse essa abordagem do jeito que eu estou pensando em fazer? Isso vai te ajudar. Às vezes é o contrário. Hoje eu vou abrir meu coração com o meu líder. Não aguento mais. Chega de sofrimento. Hoje eu vou falar, tem uns negócios entalados aqui já, uns 3 meses. Hoje eu vou vomitar, não sei no que vai dar. Seja lá o que Deus quiser. Eu te pergunto, coloque-se no lugar do seu líder. Se você fosse o líder, você gostaria de ser tratado daquele jeito por um liderado? Você acha que a postura do liderado está correta? Você ia sentir amado, querido, honrado, respeitado, se o seu liderado falasse com você do jeito que você está pensando em falar com o seu líder?
A troca de papel é muito importante. Segundo princípio, não se esqueça do princípio da semeadura. Sempre colhemos aquilo que plantamos. Você e eu não podemos escapar disso. Você vai colher o que você planta. Você planta honra, você vai colher honra. Você planta desonra, você vai colher desonra. Por isso, todas as vezes que eu estou me relacionando com o meu líder, eu fico pensando, eu estou fazendo uma semeadura. Eu tenho 6, 7, 8, acho, discípulos. O que eu vou colher desses camaradas? Eu contei da história do carro, né? Nós passamos um tempo nos Estados Unidos, eu e minha família, fiz aniversário em fevereiro daquele ano. Quando eu cheguei em Boa Vista, quase 6 meses depois, um irmão falou para mim assim: pastor, bora para o sítio amanhã que nós vamos comer uma galinha caipira lá. Eu falei, vamos. Outro dia ele passou lá, me pegou. Quando nós chegamos no sítio, para minha surpresa, a igreja inteira estava lá, aguardando eu e minha família, com música, com festa. Fizeram um bolo, o maior bolo que eu já fizeram para mim, acho que tinha uns 5 ou 6 metros de comprimento, com I love you lá, 50 anos, umas placas lá, umas meninas dançando, pastor. Tudo isso muito bonito, comida lá, e os irmãos honrando, e aquela coisa que o ego vai inflando. Até que em um determinado momento eles falaram assim: agora pastor, olha para cá. Eu virei assim, tinha um pano preto assim, uma cortina, e eles abriram. Quando eles abriram, tinha um carro zero. Uau! Falei, agora eu sei que vocês me amam. Aí eu comecei a chorar. Não tem como, né, não chorar nessas horas. Mas na mesma hora eu lembrei: tudo que o homem semear, isso também lhe ceifará. Terceira coisa, o Senhor vê tudo. Não esqueça que o Senhor está vendo como você trata os seus líderes e os seus liderados. E nós vamos prestar conta para o Senhor disso. Fala, pastor, ele não merece, ou eles não merecem. Mas a Bíblia fala: tudo que você fazer, faça para o Senhor. Lembre-se disso, é para o Senhor. Ele está vendo tudo. Fique com isso na cabeça. O Senhor está feliz com a maneira como nós estamos tratando nossos liderados, nossas ovelhas e os nossos líderes. Quarta coisa que eu tenho aprendido: nós não conhecemos o futuro. Eu já vi muitas vezes o papel inverter. Sabe aquela música do Paulo Sérgio que dizia: mas agora, meu bem, o papel inverteu. Você é quem chora, quem canta sou eu. Eu já vi muito nisso na igreja. Pessoas que eram os líderes, por alguma razão, por alguma circunstância, a peteca virou. Ele passou a ser liderado do ex-liderado dele. Por isso, trate bem as pessoas. Ter amigos sempre é melhor do que ter inimigos. Honra e respeito nunca é demais numa relação líder e liderado. E para terminar, o elo principal que liga líder e liderado é servir. Sempre ponha isso na sua cabeça: eu estou aqui para servir. Servir quem? Meus líderes e meus liderados. Se você sempre lembrar disso, eu estou aqui para servir, para cima e para baixo, para cima e para baixo, meus líderes e meus liderados. Porque se você pensar assim, tudo bem, meus líderes eu vou servir, mas meus liderados eu quero que eles me sirvam, você já está no caminho errado. E para finalizar, já falei isso 3 vezes, geralmente eu falo 10 quando finalmente eu finalizo. Um contraponto da relação líder-liderado. Um de tantos versículos
destinados, escrito para os liderados. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 a 13, diz assim. 1 Tessalonicenses diz: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Isso aqui é o versículo, um entre tantos, destinados a mim, a você como liderado. E deixa eu te dizer uma coisa, esse versículo é para ser praticado com qualquer líder. Porque nós temos a tendência de dizer assim: o meu pastor João, o meu discipulador João, o meu líder de célula João, esse eu amo tanto, esse eu gosto tanto, que praticar esse versículo é muito fácil, mas agora é o Francisco. Mas esse versículo aqui não é para o João, é para você, independentemente de quem é seu líder. Se for o João, pratique. Trocou, é o Francisco, pratique. Agora não é o Francisco, é o Antônio, pratique. É um princípio. E o contraponto? Você que é líder. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem, liderem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faço isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então nós podemos afirmar que a nobreza de um grande líder é percebida quando ele domina a arte de ser também um grande liderado. Queridos, não é fácil. Eu não conheço as circunstâncias que vocês estão vivendo aqui. Talvez você fale: pastor, eu estou vivendo um tempo difícil na minha igreja, no meu ministério. Meu relacionamento com o meu líder não está tão bom. Com a minha equipe, com meus liderados, ou com um dos meus liderados. Eu quero te dizer, Deus te trouxe nessa conferência para restaurar, trazer algo novo nessa área. E para te desafiar a perseguir a nobreza e a excelência nessa área. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu não conheço vocês, não sei quem é líder liderado aqui. Se a equipe de louvor puder vir aqui, por sinal, muito obrigado. Essa equipe tem nos levado a momentos tão preciosos aqui na presença de Deus. Pastor, eu sei que eu já extrapolei aqui. Eu nem adiantou eu colocar o cronômetro, porque eu não olhei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu só quero te dizer algo. Hoje pode ser aquele dia que estava faltando, precisando chegar na sua vida, para que com humildade e graça de Deus, você tome uma decisão. Talvez o seu líder não está aqui, ou quem sabe está, o seu liderado, enfim. Mas eu queria te dar uma oportunidade, nesse momento, de você permitir ser influenciado por Espírito Santo, para que algo novo começasse hoje, uma aliança renovada, restaurada, de honra, de camaradagem, de caminhada.
Se você estiver perto do seu líder, do seu liderado hoje, se não, você manda uma carta, manda um áudio, sinaliza, dá um sinal, peça um perdão, manda uma palavra de encorajamento. Quantas vezes no meu tempo sozinho com Deus, eu estava pensando no quanto o pastor Eibe tem sido uma bênção na minha vida. Eu já fiz isso várias vezes. Na mesma hora eu pego o meu WhatsApp e eu gravo uma mensagem: meu pastor, obrigado por você existir, obrigado por você me amar tanto, ter me dado tantas oportunidades, me perdoar. Você tem sido muito importante na minha vida. Eu quero te dar essa oportunidade. Procurar seu pai espiritual, sua mãe espiritual, dar um abraço, renovar a aliança com ele, falar: eu quero mudar a atmosfera entre nós. Eu quero entrar numa nova aliança contigo hoje. Eu quero ser teu amigo. Eu quero te amar, cara. Eu quero viver os princípios. Eu quero experimentar o que o Senhor tem planejado para nós. Nós vamos sair daqui diferentes. Isso vai fazer uma revolução na sua igreja. Isso vai mudar o clima. Enquanto você abraça, renova, beija, pede perdão, renova alianças, eu quero te desafiar hoje a entrar numa busca da excelência, do crescimento nessa área. Vamos adorar o Senhor. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as suas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar quem tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Vamos declarar isso. Usa-me. Declara: eu quero ser as suas mãos. Cante, igreja. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo
apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Mais uma vez a igreja, tira o meu prazer, declare. Tira o meu prazer. Diga de todo o coração. Coloca. Essa é a nossa oração nessa manhã. Tira o meu prazer pelo pecado. Sim, Jesus. Coloca de Jesus em mim. Mais uma vez. Tira o meu prazer pelo pecado. Vamos, líderes. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, santo como tu, como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus. Amém, Senhor. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Queria orar para que nós sejamos verdadeiramente discípulos. Primeiramente, ter esse coração de ovelha, de discípulo. Eu tenho pedido isso ao Senhor. Eu e Cristiane, nós temos submetido a nossa vida à liderança do pastor Ivanildo e da pastora Cleia. Eu agradeço a Deus por Ele ter levantado esse casal na nossa vida. Nós não somos Igreja da Paz oficialmente, mas já disse para o pastor Ivanildo, nós queremos ter o mesmo coração. E o Senhor levantou esse casal tão precioso na minha vida e na vida de Cristiane. E nós temos caminhado já há 8 anos. Nós construímos um relacionamento, nos conhecendo, indo à Fortaleza nas conferências, depois começamos a ir nas nossas férias. A gente se oferecia, pastor, nós estamos indo de férias. Não tínhamos, aquela falsa, modéstia, sei lá, aquele sentimento, não vou incomodar. Não, queridos, a gente queria, a gente precisava. Começamos então a desenvolver esse relacionamento, trazendo o pastor Ivanildo aqui, a pastora Cleia. Em 2013 o Senhor desafiou a mim e a Cristiane, já que ele estava em Fortaleza, a gente falava por telefone, mas o Senhor desafiou: Marcos, Cristiane, eu
quero que vocês vão a Fortaleza mais vezes. A gente começou aí de 3 em 3 meses. Quando tinha promoção de passagem aérea, Recife-Fortaleza, a gente já estava lá comprando. Então eu me tornei especialista em comprar passagens aéreas, tá? Se você quiser dicas, eu te digo qual é o melhor dia, qual é o melhor horário. Estava de olho nas promoções, colocava alerta, recebia e-mail. Começamos a ir a Fortaleza. De 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Aí o pastor Ivanildo disse: estamos indo para São Paulo. Aí entrei em crise, né? Cristiane sabe. A gente estava em Porto de Galinhas com o pastor Ivanildo, pastora Cléia, pastor Eibe. E foi uma despedida ali, pastora Rebeca, pastor Paulo. Eu digo: meu Deus, São Paulo. Mas eu quero ter o coração de Ruth. Para onde tu fores, irei. Onde tu pousares, ali pousarei eu. Disse: pastor, ele reuniu eu e Cristiane e disse: Marcos, olha, vocês estão livres. Se vocês quiserem, outros discipuladores, a gente vai para São Paulo. Então eu quero deixar vocês muito à vontade, muito livres. Disse: pastor, só se o senhor não quiser, porque eu e Cristiane vamos atrás de vocês em São Paulo. E temos ido desde o ano passado. Quando tem promoção, estamos em São Paulo. Aí agora o pastor Ivanildo chega para mim e diz: estou indo para a França. Pastor, não tem coisa melhor do que ser discipulado aos pés da Torre Eiffel. Aí ele estava aqui esse final de semana e a gente disse a eles: vocês vão para a França, eu não vou orar mais, não vou fazer aquela macumba gospel, né? De querer impedir os planos. Que eu estava orando para ele vir para João Pessoa. Eu disse: pastor, eu vou abrir mão. A gente vai começar a orar agora realmente para o Senhor confirmar, abrir portas e, se for a vontade de Deus realmente, que Ele confirme que vocês vão para a França. Mas a gente quer continuar sendo discipulado por vocês. Nós temos uma aliança. Nós temos um compromisso. Eu sei que vai ser mais difícil, mas eu quero ter esse coração. Eu quero ter esse coração. Porque eu não posso pedir para os meus discípulos serem discipulados por mim, se eles não virem isso. Eu não posso pedir para as minhas ovelhas terem coração de ovelha, se eles não virem isso em mim. Eu preciso ter esse coração. Faço questão de dizer aqui na igreja: estamos indo. Não para fazer turismo, não tem nem tempo. A gente fica no apartamento lá, é discipulado de 8 horas. Sai um pouquinho para comer alguma coisa, volta. A gente não vai para passear. Mas eu faço questão. Por quê? Porque, como o pastor disse, antes de ser um grande líder, eu quero ser um grande liderado. Eu quero ser um grande liderado. Eu queria que a gente orasse agora, antes de termos um pequeno intervalo. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir esse coração. Admiramos os pastores da Igreja da Paz. Temos eles como referencial mesmo de humildade, de quebrantamento. Admiramos o pastor Sabá, a pastora Marileia. Eram pastores, queridos, da maior igreja, eu acho, né, pastor, do estado de Roraima, uma das maiores, de Boa Vista. Ou seja, eles, pastores titulares, mas decidiram abrir mão de tudo lá em Roraima e ir para São Paulo agora como liderados. Eu quero ter esse coração. Eu quero que você peça isso também ao Senhor, porque esse é o segredo. Esse é o segredo. Senhor, que nós possamos ter esse coração de ovelha, mesmo sendo pastores, mesmo já sendo líderes, mesmo já tendo muitas pessoas debaixo da nossa autoridade, mas nós pedimos: conserva o nosso coração como o de Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou à forma de Deus, mas se humilhou e veio até esta terra e foi obediente até a morte de cruz e se tornou exemplo para todos nós. Nós não queremos ter, Senhor, o coração de Lúcifer, que não era nada, era apenas uma criatura e quis ser igual a Deus. Jesus é Deus,
mas não se apegou. Não se apegou. E nós queremos, Pai, esse coração. Eu oro pelos pastores que estão aqui, aqueles que ainda não estão sendo discipulados, ou aqueles que apenas estão sendo discipulados de nome, mas eu oro para que o discipulado realmente seja efetivo, eficaz na prática, que nós submetamos a nossa vida de verdade. Deus, eu oro por mim, por Cristiane. Senhor, nos ajude a sermos melhores discípulos. Eu quero que o pastor Ivanildo e a pastora Cleia possa se lembrar de nós com prazer, com alegria. E quando eles orarem por nós, diante de Ti, Marcos e Cristiane possam ser elogiados como bons discípulos. Quebre toda a resistência do nosso coração, Senhor. Quebre do nosso coração toda a raiz de independência, de autossuficiência. Nós queremos esse quebrantamento em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus.